Oi, eu sou a Esther e eu vou falar um pouco sobre o livro As Transformações da Intimidade, Sexo, Amor e Erotismo, do Giddens. Ele já começa falando sobre como existem medidas diferentes para homens e para mulheres, sendo que existe um tipo de divisão entre as mulheres virtuosas e as mulheres perdidas. Então, é aquela divisão que a gente conhece que os homens falam que existe mulher pra casar e existe mulher pra curtir, sendo que as pra casar são as que negam a tentação sexual. Então, que elas são mais contidas, digamos assim. E também ele fala sobre a homossexualidade, que antes era encarada como perversão, mas a partir do momento que começa a ter essa clareza que você não tem uma sexualidade, você é um ser sexual, começa a se desprender essa ideia de homossexualidade é uma perversão. Então, ele continua dizendo como na igreja, antigamente, o confessionário religioso não era religioso, era quase como sexual, porque era tido uma regulamentação do sexo. Então, assim, isso só para as mulheres, claramente. Para os homens, tudo bem, mas as mulheres deviam ser regulamentadas. E Foucault até dizia que era necessário essa administração do corpo e do prazer. Então, a sexualidade era vista como uma doença a ser combatida. Então, não se falava dela abertamente, se falava indiretamente, como em boletins médicos, etc. E muitas mulheres casavam sem saber o que implicava uma relação sexual e chegavam lá e era isso. Do mesmo jeito, ele fala sobre vício, o vício em sexo que se torna uma compulsão, que é quando você não consegue parar por vontade própria. E isso não se implica em simplesmente um fetiche, algo que se gosta de fazer. Se implica em uma falta de controle e que isso acontece por um êxtase e por uma dependência. Então, você gosta muito de algo, passa a ser dependente e faz isso justamente para sair do seu próprio mundo. Assim também existem as pessoas que têm vício em relacionamento, que precisam estar o tempo todo rodeadas de alguém, precisam estar cuidando da vida de alguém, não conseguem ficar sozinhas consigo próprias. Então, isso influencia, ele fala que isso influencia muito na autoidentidade, porque relacionamentos compulsivos impedem você de se conhecer. Então, a partir desse momento, você não sabe quem você é e também não sabe quem a outra pessoa é. E assim, ele fala também que as transformações da intimidade não falam apenas de um relacionamento entre casal, mas fala de família também. Então, se eu nasci na minha família, não significa que eu automaticamente confio neles. Isso é algo que vai acontecendo com o tempo. Só que muitos pais são tóxicos e barram esse processo através de agressão física, verbal e até sexual. De um modo que você não tem a ligação familiar. Então, a transformação aqui entra no ponto em que a partir do momento que eu falo, eu não sou mais a Esther, filha dos meus pais, eu sou a Esther se descobrindo, eu declaro minha independência emocional. Então eu começo a me descobrir e não a ser simplesmente filha. Aí ele continua falando e ele diz sobre a compulsividade sexual masculina, que, citando Giddens, ele fala que é visto que muitas vezes o homem quer encontrar na mulher o que falta neles, e essa carência que pode se manifestar em raiva e violência. Então, a violência masculina já vem de uma sociedade arcaica, que o homem via a mulher como uma propriedade, como uma posse, e por não encontrar nele alguma coisa, ele se irrita e assim ele manifesta em raiva e violência. E Giddens fala também que antes a mulher tinha que conceder o seu desejo. E o outro lado da moeda disso é que o homem escondia seu medo. Então ele tinha medo de não ter tamanho suficiente, de ejaculação precoce, de infinitas coisas. E por fim ele fala sobre a sexualidade, que, citando de novo, é a nossa maior fonte de felicidade, quando de modo adequado e de modo que quem é feliz é livre da sede de poder. Então essa liberdade, é importante dizer que ela é diferente da libertinagem. A liberdade sexual se trata de você ter respeito, de você ser feliz e de você ter uma afeição pelas outras pessoas. Não, digamos, um relacionamento firmado, mas ter liberdade de se sentir bem com isso. E assim tem a emancipação sexual, que é uma forma de ser democrática com a sua própria vida pessoal. Então, a emancipação, no caso, seria a sexualidade plástica com o projeto reflexivo, sendo que essa sexualidade plástica são os meus desejos, as minhas necessidades com quem eu sou. E essa emancipação me faz viver a minha própria vida. Mas ele deixa bem claro que a partir do momento que se trata de uma dominação, de um vício, de algo que eu não consigo controlar, simplesmente não existe uma emancipação. Então, você passa a ser condenado, viciado e compulsivo. Então, no caso, não adiantaria nada. Simplesmente seguir o que eu quero. Eu acho que é isso. Obrigada.